Abra a tua palavra em Isaías 45, versículo 2 e 3, amém? Quero ser breve nessa palavra, porque hoje é dia dos pais. Parabéns aos papais. Sabe que o papel do pai é tão importante, representa Deus na terra, né? É uma questão tão importante, irmãos, para a gente considerar. Tem muitas pessoas que não conseguem ter um relacionamento bom com Deus, porque o seu relacionamento humano não foi bom, precisa de cura, né? Então, é muito importante esse dia, esse momento na presença de Deus, e os pais têm uma grande missão na terra, né? É muito importante que um pai queira crescer como pai, ser um bom pai, cumprir o seu papel com êxito, né? Ser aquele que o Senhor designou mesmo para estar na família que o Senhor te colocou. Isso é muito importante. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar nessa noite, em nome de Jesus, tá bom? Isaías 45, por favor, versículo 2 e 3, diz a palavra de Deus assim: Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Amém? Glória a Deus! Quantos creem nessa palavra? Irmãos, aqui estão coisas profundas que o Senhor quer revelar na nossa vida. Sabe, quando nós falamos assim que Deus ele tem para a nossa vida o que se cumpre em João 10:10, quando Jesus fala assim: mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém? Isso você tem que elevar o teu coração. Além daquilo que é o básico, o normal, que Deus abençoa, que Eclesiastes diz que o sol, a chuva, nasce para todo mundo. Isso é o básico para todo mundo. Mas para os filhos, Deus tem além. Deus tem muito mais. Os tesouros escondidos precisam ser descobertos. Amém? Diga comigo, os tesouros escondidos precisam ser descobertos. Fala para o teu irmão, a missão é com você. Precisa ser descoberta. Vamos orar, Pai? Estamos na sua presença nessa noite, com os nossos corações colocados diante de Ti, ó Deus. Pedimos a Ti, ó Deus amado, que fale conosco, que a Tua presença, Senhor Jesus, que está sobre a nossa vida, ela venha encher o nosso coração, Senhor Jesus, em cada dia, em cada momento. E possamos, ó Deus amado, engrandecer o Teu nome em cada dia. Que o Senhor venha, ó Deus amado, visitar cada vida, cada pessoa. Meu Deus amado, que o Senhor venha trazer da Tua presença gloriosa, Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, fale conosco nessa noite. Ministre da Sua graça, da sua virtude aos nossos corações, Senhor. Aqueles que estão nas suas casas nessa noite, sejam visitados também pelo poder do Senhor. Meu Deus, aqueles que não estão aqui nessa noite, que estão com familiar, que viajaram, que o Senhor os abençoe também, ó Deus querido, e que seja grande e plena a Tua vitória, a Tua presença sobre nós, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Se assente em nome de Jesus. Amém? O meu tema nesse mês, que é o mês da paternidade de Deus na nossa vida. Glória a Deus. O Pai tem prazer em nos abençoar. Quantos creem que Deus é assim? Amém? Você sabe. Claro que parece até uma contradição a gente fazer uma pergunta dessa, né? Pois nós estamos falando de Deus, o nosso Pai de amor. Mas sabe que muitas vezes, muitas pessoas estão na igreja e se acham indignas de receber a bênção de Deus? Que às vezes por algum motivo, algum acontecimento, algum pecado, a pessoa acha que ela não é digna de receber da bênção de Deus sobre a sua vida.
Nós temos um tema para esse mês que fala exatamente de nós sermos filhos, que diz assim, ó: e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, que clama, Abba, Pai. Assim que você já não é mais escravo, mas filho, e como filho também herdeiro por meio de Deus. Esse versículo fala muito, irmãos, ao meu coração, sobre trazer a realidade de nós sermos filhos, de nós termos esse direito, de nós termos esse reconhecimento diante de Deus. Afinal, João 1,12 fala que quando nós recebemos a Jesus, quando nós trazemos Ele para a nossa vida, foi dado a nós o poder, a virtude, a graça de sermos feitos filhos de Deus. Então esse é um posto, é uma colocação na nossa vida muito importante, que nos tira de um patamar e nos coloca em outro patamar. A Bíblia vai mostrar em alguns casos, por exemplo, quando o próprio Deus, Ele testemunha acerca de algumas pessoas, como por exemplo Noé. O próprio Deus testemunha a respeito dele, o próprio Jó, que era temente a Deus, se desviava do mal, enfim, né? E nós vemos Deus então elevando pessoas, tirando pessoas de serem simplesmente servos, porque um dia nós chegamos na presença de Deus para sermos servos, amém? Nós queríamos mudar de vida somente, não é? Encontramos no Senhor uma oportunidade, queríamos ser servos de Deus. Mas Deus, Ele não nos deixa somente como servos, pois a palavra de Deus diz assim, que o servo não conhece as coisas do seu Senhor, não é? O servo, ele só obedece, mas ele não conhece as coisas do seu Senhor. Mas o filho não, o filho ele tem o direito, o filho ele pode participar da história do pai, o filho ele é participante, amém? Ele é herdeiro também, ele recebe desta herança, ele participa, ele come a mesa que um servo não come, o filho ele tem o direito de comer a mesa. Então todas essas coisas, irmãos, elas são muito importantes, e Paulo está nos dizendo aqui, que porque nós somos filhos, Deus enviou do seu Espírito sobre nós, amém? Então é o Espírito Santo que testifica no nosso coração que nós somos filhos, glória a Jesus. Então você se sente filho, é o Espírito Santo que revela no teu coração que você é filho, que você tem esse direito, amém? Assim você já não é mais escravo. Então nós não somos escravos, porque nós já saímos da escravidão do mundo, amém? Agora nós estamos em liberdade, na presença do nosso Deus. E então com isso, irmãos, nós somos herdeiros por meio de Deus. Olha que maravilhoso. Então o pai, nós estamos falando de pai aqui hoje, né? O pai que tem a herança do seu filho, diz esse texto que nós somos herdeiros juntamente com Cristo Jesus, sobre tudo aquilo que Deus ele tem para com as nossas vidas. Você acha isso pouco? Isso não é pouco, não é? E a gente lê aqui em Isaías, né, o texto que nós acabamos de ler, que é um texto tremendo, que fala de Deus ainda abençoar a nossa vida ainda mais, de Deus querer que nós estejamos na condição de descobrir, irmãos, coisas que não veio ainda à nossa mão, de termos essa percepção, esse direcionamento do nosso coração, de não sermos pessoas acomodadas, pessoas que vão passar o decorrer das suas vidas. E a gente vai passar acomodado, não. Mas Deus, Ele quer que a gente descubra os seus tesouros encobertos. Sabe, irmãos, Deus, Ele pode dar ideias para você que Ele não deu para ninguém. Ele pode dar um projeto para você que não foi dado a ninguém.
Ele pode inspirar o seu coração em alguma coisa que vai tornar você muito bem sucedido. Então Deus, Ele tem as suas riquezas encobertas, e Ele vai inspirar a nossa vida. Isso é uma conexão com o Espírito Santo, porque tudo que Deus faz, Ele faz no espiritual, amém, irmãos? Deus, Ele faz no espiritual. Então Ele traz a revelação, Ele inspira através do Espírito Santo. Veja, nós estamos falando que no princípio Deus criou os céus e a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, amém? E através do Espírito Santo, a criação, ela foi tomando forma, amém? Porque Deus, Ele disse assim, ó, haja a força da palavra, mas a construção de tudo isso, era a construção através do Espírito Santo, que foi formando, foi criando todas as coisas, juntamente com a Trindade. Então, quando nós temos uma vida cheia da presença do Espírito Santo, nós vamos recebendo dEle a virtude, a direção, amém? A inspiração, a criatividade, glória a Jesus. E o Senhor vai nos dando, vai nos entregando, vai enriquecendo a igreja, tudo isso, claro, com propósito. O propósito de Deus é uma igreja bem-sucedida, para que o reino dEle avance, para que o evangelho ganhe força, para que pessoas sejam ganhas para Jesus, amém? Para que a igreja dEle, a igreja física dEle, ela tenha estrutura, e assim as pessoas possam ouvir a palavra de Deus, e nós cumprirmos a nossa missão na terra, amém? Mas o Espírito Santo, Ele nos inspira, e Deus está dizendo, eu irei adiante de ti. Olha só, irmãos, eu endireitarei os caminhos tortuosos. Por que Deus está falando isso? Porque Ele quer nos entregar coisas grandes, mas estas coisas grandes não podem ser impedidas. Então Deus, Ele vem à frente, Ele vem adiante, e para aqueles que querem, quantos querem aqui em nome de Jesus? Então, para aqueles que querem, aqueles que desejam, aqueles que a sua mente, a sua visão foi expandida, e você entende que você tem potencial, que você pode ir muito além, que você pode desbravar a sua vida, então o Senhor está dizendo, eu vou adiante. Então, eu vou endireitar os caminhos tortuosos, aleluia, porque Deus não faz nada, irmãos, em desacordo, amém? Deus não faz nada em desacordo. Olha, antes de Deus fazer alguma coisa para nós, Ele vai fazer em nós, amém? Antes de qualquer coisa, o alvo maior de Deus é a nossa vida. Então Ele começa a trabalhar uma obra em nós, para que através de nós Ele transborde a sua obra, Ele transborde aquilo que Ele está fazendo, por isso Ele endireita os caminhos tortuosos da nossa vida, Ele quebra as portas de bronze, amém? Então veja, são coisas que somente Deus pode fazer, quando nós desejamos, amém? Quando nós desejamos, quando a situação ela é difícil na nossa vida, só tem um na Bíblia, que um dia, empoderado com o Espírito Santo, foi lá e arrebentou os portões de Gaza no peito, que foi Sansão. Só me lembro dele, empoderado com o Espírito Santo, mas Deus está dizendo que Ele quebra essas portas de bronze, o impedimento, aquilo que talvez a gente olhe e fala assim, isso é intransponível, essa barreira eu não consigo passar, eu não consigo vencer, mas quando eu me coloco diante do Senhor, e eu entendo que Deus pode fazer todas as coisas, aleluia, que na presença dEle eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, então o Senhor faz, e Ele diz, e eu despedaçarei as trancas de ferro. Então veja, são coisas que para o homem é impossível, mas para o homem que ora não é impossível. Para o homem que depende de Deus, não é impossível.
para aquele que tem a sua vida e a sua fé no Senhor dos Exércitos, aquele que depende do Senhor em tudo, para esse não é impossível, amém? São assim, irmãos, que nós vemos as vitórias que o Senhor entrega na nossa vida. Como nós queremos contar os nossos maiores testemunhos, as nossas maiores vitórias? São nos muitos desafios da nossa vida. São quando nós olhamos para as situações e nós falamos assim: essa eu não consigo vencer, mas nós temos aquele que vence todas as batalhas para a nossa vida. Há coisas que Deus faz nos orientando, dizendo para nós: é desse jeito e você vai vencer. Há coisas que não. Há coisas que o Senhor vence por nós. Há batalhas que o Senhor nos permite guerrear, mas há batalhas que o Senhor diz: essa batalha eu vou vencer por você. É dessa forma que Deus faz. E Deus está dizendo: dar-te-ei os tesouros escondidos. Aleluia, estenda as tuas mãos aí para você receber. E eu quero agora que você feche os teus olhos, para você pensar nos tesouros escondidos que você tem para receber. Se você tem causa na justiça, apresenta agora. Se você tem dinheiro para receber, apresenta agora. Se você tem contrato para fechar, apresenta agora, em nome de Jesus. Se você tem um cliente difícil, apresenta ele agora diante do Senhor. Se você está esperando uma promoção, apresenta agora diante de Deus. Se você está querendo trocar a tua casa, apresenta agora. É o carro, apresenta agora diante do Senhor. É o sonho, é uma viagem, é algo impossível na tua vida, apresenta diante do Senhor. Pois o Senhor é aquele que nos dá vitória. Pode orar, irmãos, eu espero você orar. Eu quero que você ore, que você coloque diante do Senhor, porque a palavra está sendo liberada do altar. Esta palavra não é minha, graças a Deus, porque eu não posso fazer nada, mas aqui está aquele que honra o altar, que libera desta palavra poderosa, que alcança a tua vida, a tua casa e a tua família, no nome de Jesus, aleluia. Oh Espírito Santo de Deus, que o Senhor inspire corações nessa noite, que o Senhor dê boas ideias nessa noite, Pai. Que o Senhor traga, Senhor Jesus, da sua presença, meu Deus, toda a clareza e toda a direção que os teus filhos precisam, Pai, para viverem, Senhor Jesus, as tuas maravilhas, em nome de Jesus. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, aleluia. Você vai testemunhar, viu? Em nome de Jesus, para que saibais que eu sou o Senhor. Para que o Senhor nos entrega, irmãos? Não é para nos tirar da presença dEle, amém? A bênção não pode roubar você do propósito, não pode. O que Deus acrescentar na tua vida, meu querido, é para você honrá-lo ainda mais. Olha o que Deus está dizendo: eu faço isso para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, aquele que te chama pelo teu nome, aleluia, porque o Senhor conhece a cada um aqui, e é Ele que trata na individualidade, amém, na individualidade, naquilo que você precisa, na atuação que Ele tem para com a tua vida, em nome de Jesus. Eu quero ler um outro texto aqui para você, que você não conhece. Olha só: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Já ouviu esse texto? Para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida, por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos, todas as nações vos chamarão felizes,
porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Se nós queremos, irmãos, viver essas bênçãos que está muito descrita em Efésios 3:20, que fala assim nesse versículo que Deus ele faz infinitamente mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo a operação e eficácia do teu poder. Se nós queremos receber isso, não tem oração forte. Embora nós oramos e nós cremos no poder da oração, mas o que vai mover a mão de Deus para nos prosperar é a fidelidade ao Senhor. Amém? A fidelidade a Ele. Eu pensava nessa palavra que o Senhor direcionava, e eu dizia ao Senhor, o que tem a ver isso com os pais, nesse dia dos pais? E o Senhor falava para mim o quão importante é um pai posicionado dentro de casa, para abençoar a sua família, para abençoar a sua casa, para liberar as bênçãos sobre os filhos, em nome de Jesus. Irmãos, eu não vou ficar te massacrando aqui com dízimos e ofertas, não. Mas eu vou te dar aqui 5 chaves, dentro desse texto, para que Deus abençoe a tua vida. A primeira é, irmãos, a primeira promessa aqui é a abertura das janelas do céu. É isso que o texto fala, para nós trazermos os dízimos e os dízimos à casa do tesouro. Para quê? Para que haja mantimento na minha casa. O Senhor diz para nós, pode me provar, provai-me nisto, diz o Senhor, prova-me. O Senhor está dizendo, Ele está dando a liberdade de nós provarmos a Ele. E Ele diz, se eu não vos abrir as janelas do céu. Agora veja, irmãos, que coisa interessante, porque a janela se abre por dentro, não é? Toda janela se abre por dentro, só que Deus está dizendo, Ele vai abrir a janela do céu. A mãozinha de Deus vai lá na janela do céu, abre a janela do céu e abençoa a nossa vida. Entende isso? Então nós recebemos do céu sobre a nossa vida, nós mandamos a fidelidade, o Senhor envia a bênção. Amém? Essa bênção que nos alcança, essa bênção que se cumpre na palavra de Deus. João capítulo 10, versículo 10, que eu já mencionei aqui. Eu gosto tanto desse texto, irmãos, de pensar naquilo que Jesus ele deseja para a nossa vida. Está escrito na parte A desse versículo que o ladrão, ele veio para matar, roubar e destruir. Nós conhecemos o seu papel. Mas Jesus diz, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Que vida é essa em todos os sentidos? Deus quer que você tenha uma vida abençoada, uma vida próspera, uma vida feliz, uma vida de conquista, porque no céu você não precisa de mais nada disso. No céu está tudo pronto. Jesus disse em João 14, eu fui preparar a morada do céu está preparada. Então a gente não precisa de mais nada lá, mas aqui nós precisamos. Então, a maior parte das promessas nós viveremos aqui. Deuteronômio 8:18 está escrito, pois é o Senhor teu Deus que te dá poder de adquirir riquezas. Amém? É o Senhor teu Deus que te empodera, que te capacita para você adquirir riqueza. Está recebendo em nome de Jesus? Vai recebendo. A segunda promessa, eu derramo bênção sem medida. Amém? Abençoar além dos seus sonhos mais improváveis. Você tem um sonho aí improvável? Você tem uma causa aí improvável? O Senhor está dizendo que Ele derrama bênção sem medida. Aleluia! Bênçãos sem medidas na nossa vida. Sabe uma coisa que destrava as bênçãos sem medidas na nossa vida? É a generosidade. Quando nós temos um coração generoso, porque a oferta, o dízimo, aliás, ele é proteção para a nossa vida. Mas a oferta, ela é multiplicação.
não é? Então o Senhor me abençoa poderosamente quando eu tenho um coração generoso na presença dEle. Aleluia! Quem está recebendo aí, diga amém. A terceira promessa é que Deus repreende o devorador. Aleluia! Sabe, irmãos, nós podemos chegar diante de Deus. Somos fiéis ao Senhor, então nós podemos chegar diante dEle. Por exemplo, nós podemos passar pelas enfermidades, sim ou não? Podemos passar. Mas quando nós somos fiéis ao Senhor, nós podemos requerer de Deus. Porque o Senhor disse, fazei prova de mim. Então eu posso chegar diante dEle. E eu posso não aceitar essa doença. Aliás, eu não devo aceitar. Eu não devo. Porque um dos benefícios da cruz é a cura. Amém? A salvação é o primeiro. Uma vida cheia do Espírito Santo é o que nós precisamos, irmãos. Porque quem tem o Espírito Santo tem força, tem vida, tem condição de passar por todas as etapas. Porque o Espírito Santo, ele é a força da igreja. Mas também o Senhor nos deixou a cura divina. Amém? Então, nós devemos sim requerer do Senhor sermos curados. E aqui está escrito que o Senhor repreende o devorador. Lembra de Joel? Lembra da carta de Joel? Aonde, o livro de Joel, aliás, aonde Deus está falando lá de um tempo de restituição. Não é? É uma promessa de restituição. Mas o que estava acontecendo com eles? O enxame de gafanhotos. 4 tipos de gafanhotos que vinham, que devastavam a terra. E é tão interessante a maneira como era descrito ali, irmãos, porque vinha o cortador, ele fazia um pouco do serviço, ele cortava, veja. Vamos trazer isso para a nossa vida espiritual. Que às vezes nós começamos a nos sabotar, nós mesmos começamos a nos sabotar, não é mesmo? Nós começamos a cortar a nossa vida, nós permitimos muitas vezes isso. E essa é uma atuação desse gafanhoto. Começa a cortar, veja, e parece. Agora, leve a tua mente para uma plantação. Esse gafanhoto, ele começa cortando, mas parece ser tão sutil. Parece ser tão corriqueiro, né? São algumas folhinhas só. Não parece tanto dentro de uma agricultura, de uma plantação, não vai aparecer tanto o estrago desse cortador aqui, porque é sutil. Porque é assim que o inimigo ele começa, muitas vezes, uma tarefa na nossa vida, sutilmente, nos podando de algumas coisas, cortando algumas coisinhas, não é? Nos levando a nos auto-sabotar em algumas coisas da nossa vida. E quando ele termina a parte dele, vem o quê? Vem o migrador. Sabe o que esse demônio ele faz, irmãos? Ele começa a migrar, o próprio nome já fala. Ele vai de um canto para o outro. Ele começa uma coisa aqui, e aí ele vai, já parte para outro lugar, ele vai fazer um estraguinho aqui, depois ele faz um estraguinho lá. E sabe, trazendo isso e pensando na nossa vida, quando muitas vezes nós também agimos assim, nós também paramos coisas na nossa vida no meio do caminho. Nós começamos uma coisa aqui e a gente não termina. A gente desiste daquele projeto e a gente já pula para outro. A gente migra de uma coisa para outra, quando não muito de pensamento. Os altos e baixos da nossa vida, a migração de opinião, a migração de posicionamento diante do Senhor, é uma atuação maligna. E aqui, o próximo gafanhoto é o destruidor. Olha o nome dele, destruidor. Então os 2 primeiros já fizeram alguma coisa, já causaram algum estrago.
E talvez você converse com alguma pessoa, eu converso com alguma pessoa, e eu sei que a pessoa está minando na sua vida espiritual, mas às vezes a pessoa não tem percepção. E a pessoa diz assim: não, está tudo sob controle, está tudo bem comigo, não, eu consigo me resolver, mas o inimigo está lá trabalhando. Aí vem o quê? O destruidor. E o próprio nome já fala. É um estrago muito maior que ele faz. Esse demônio aqui, irmãos, esse destruidor, ele faz ninho no tronco das árvores. E ele começa a destruir. Sabe, a árvore, no seu tronco está a vida dela, né? Está ali, está a vida dela. Então ele faz ninho no tronco. E ele começa então a corroer dentro do tronco dessa árvore, minando toda a resistência dela, toda a vida. Alguém olha nessa árvore, ela ainda está bonita, ela ainda está verde, ela ainda tem folha, algumas folhas ali, mas por dentro dela, ela está corroída, ela não tem mais sustentação. E aí vem o último aqui, que é o devorador. O nome você já entendeu. Ele vem e ele arrasa com tudo, ele limpa tudo o restante que tem. Ele leva tudo abaixo, mas Deus está dizendo que Ele repreende o devorador. E o texto fala: por causa de vós, amém? Por causa de mim, por causa de você, o Senhor diz: repreenderei o devorador. Para quê? Para que não vos consuma o fruto da sua terra. Não é maravilhoso isso, irmãos? Nós recebemos esta bênção de Deus sobre a nossa vida. Pensa uma coisa comigo, nós trabalhamos duramente, sim ou não? Imagine você trabalhar duramente, acordar, trabalhar, nessa loucura que nós estamos vivendo de modernidade, não é? Que a gente não vê o dia passar, muitas pessoas estressadas, a semana passa assim, a gente não vê. Imagina tudo isso, e você chegar no final do mês, e você está lá, né, um devorador consumindo o fruto da sua terra. Não é justo? Então Deus diz que por causa de nós, Ele repreende o devorador. Você pode dar um glória a Deus por isso? E a quarta promessa é que Deus, Ele quebra a maldição da esterilidade. Oh, glória a Deus! Isso é bênção demais, irmãos. Deus, Ele quebra a maldição da esterilidade. E eu quero que você tome aí a posse da promessa sobre a tua vida. Talvez seja uma esterilidade física. Toma posse, porque a palavra está sendo liberada. Deus está dizendo que Ele quebra a maldição da esterilidade, mas também a esterilidade espiritual. Porque Jesus disse aos seus discípulos em João 15:8, se não me engano. Jesus disse: vocês querem ser reconhecidos como meus discípulos? Tem uma maneira: quando vocês derem muito fruto. Interessante o texto que Jesus não está dizendo: olha, quando você der alguns frutos, quando você der um fruto, tá bom, fruto. Não, é quando vocês derem muitos frutos, então vocês serão reconhecidos como meus discípulos. Amém? Então Deus, Ele quebra esta maldição na nossa vida, irmãos. Porque o Senhor deseja que a igreja dEle produza. A tua casa precisa ser abençoada, os teus filhos precisam ser abençoados, você precisa ser bem sucedido em nome de Jesus, amém? Você precisa receber aquilo que o Senhor já designou sobre a tua vida. Você crê nisso? Porque Jeremias diz que os pensamentos de Deus ao nosso respeito são bons, são pensamentos de paz. É bom aquilo que Deus, Ele pensa, Ele quer o nosso respeito, irmãos. Amém? O Salmo 139 diz que o Senhor já conhece todos os nossos dias. Você pode me perguntar assim: mas pastora, por que acontece tanta coisa ruim? Por que tanta gente não vai na vida? Né? Por que acontece isso? E tanta gente vive uma vida ruim, mas por quê? Por causa das escolhas. Porque nós escolhemos todos os dias. Porque
quando eu tenho uma vida direcionada pelo Espírito Santo, e eu prezo por isso, você preza por isso, então eu vou consultar ao Senhor em tudo, em todas as coisas. Qual é a tendência, irmãos? Eu ter uma vida direcionada em Deus, amém? Logo, eu vou viver o que o Senhor determinou para a minha vida, concorda comigo? Vai se cumprir a palavra de Deus, os pensamentos de Deus para a minha vida. Agora vamos pensar o contrário. Eu sou aquela pessoa que eu estou ouvindo a palavra, mas eu não coloco em prática. Eu sou aquela pessoa que não consulta o Senhor. Eu sou aquela pessoa que não estou preocupada em agradar ao Senhor. O que vai acontecer comigo? Eu vou errar nas minhas escolhas, e eu começo a não viver aquilo que Deus tem para a minha vida. Você consegue entender? E aí, irmãos, eu começo a viver a maldição da esterilidade, porque as promessas não vão chegar na minha vida, a bênção de Deus não vai chegar na minha vida, entende isso? E Deus te chamou para você ser bem-sucedido. Seja abençoado em nome de Jesus. Eu quero liberar sobre a tua vida, que você multiplique, que você prospere, que a bênção de Deus esteja sobre a tua vida, em nome de Jesus, que você viva os teus melhores dias na presença do Senhor, e o Senhor possa engrandecer a tua vida. Nós vemos na palavra de Deus, irmãos, como por exemplo Abraão, Isaque e Jacó. Deus chamou a linhagem, e Deus tinha um compromisso com eles, tremendo, porque Deus tira Abraão da casa do seu pai, Terá, no meio da idolatria, da Mesopotâmia, enfim, e Deus chama Abraão, e nesse chamado de Abraão, Deus era tanto com ele, que Abraão foi um homem rico, próspero, abençoado, amém? Quando eu falo para você assim, ó, rico, próspero, abençoado, não pensa que eu estou vendo cifras, não é isso não. Ele também tinha muita posse, mas era abençoado em tudo, amém? Abençoado em tudo. Aí quando nós vemos Isaque continua na mesma bênção do seu pai. Gênesis 26 diz lá, irmãos, que Isaque chega num tempo de fome, não é? Num tempo de fome, Isaque chega naquela terra, a terra de Gerar, e ali diz a palavra no versículo 12, que naquele mesmo ano, ele semeia naquela terra de crise, naquela terra difícil, naquela terra que estava passando fome, naquele mesmo ano ele semeia, e Deus abençoa, e ele colheu 100 vezes mais, porque o Senhor era com ele. Aí nós vemos Jacó, a continuação da vida de Jacó, e a bênção de Deus permanente sobre ele, amém? E ele fazendo votos, renovando aliança, porque aí está o segredo da nossa vitória. Quando nós estamos em aliança, quando nós estamos em votos com o Senhor, quando nós andamos na sua palavra e na sua promessa, aleluia. Quem está entendendo, diga amém. Diga comigo, a minha vida no campo não será estéril, porque o Senhor dos exércitos disse. Então eu disse para você que as janelas do céu vai se abrir sobre a tua cabeça. Põe a mão na tua cabeça aí. As janelas do céu vai se abrir sobre a tua cabeça. E sobre a tua cabeça o Senhor diz que derrama bênção sem medida. O Senhor repreende o devorador, e o Senhor quebra a maldição da esterilidade. E a última promessa, você será bem-aventurado. Olha aqui para mim. Bem-aventurado é feliz, felicidade em dobro, amém? O que é isso? O que significa isso? É o prazer de alguém que desfruta das bênçãos, das promessas de Deus na sua vida. Então nós lemos aqui, olha irmãos, todas as nações vos chamarão felizes. As pessoas vão olhar para você e vão enxergar o que Deus está fazendo na tua vida.
a prosperidade, a bênção, o cuidado do Senhor sobre você. E vai enxergar que você tem a bênção de Deus sobre você. Olha a vida de José do Egito. Está escrito no texto lá, irmãos, que José era próspero em tudo. José era próspero na casa do seu pai, na casa do Potifar, lá no cárcere, lá como governador do Egito, era próspero em todos os ambientes. Mas o texto fala, porque Deus era com ele. Deus era com ele. Amém? Se Deus for conosco, nós também receberemos dele tudo para a nossa vida. Não há igreja próspera se o povo não for próspero. Essa igreja aqui é próspera porque você é próspero. Quanto mais próspero você for, mais próspero será a igreja. Amém? Mais a obra de Deus ganha. Olha que coisa interessante, irmãos. Dízimos e ofertas. Dízimo é masculino, oferta é feminino. Significa um casamento da proteção e da multiplicação. Quando essas duas coisas se encontram no altar, há milagre. Quando o homem e a mulher se encontram, eles geram, não é? Quando o dízimo e a oferta se encontram no altar, ela gera milagre sobre a tua vida. Amém? Fala para o seu irmão assim, uns reclamam do vento, outros soltam pipa. Talvez você olhe e fale assim, não queria ouvir essa palavra hoje. Uns reclamam do vento, outros soltam pipa. Né? Uns reclamam do vento. Talvez a gente olhe para a nossa vida e reclama. Solta a pipa, irmão. Pega a tua dificuldade, solta a pipa. Amém? Pega a sua dificuldade, solta a pipa. O que é isso? Pega aquilo que lhe é contrário e solta a pipa, em nome de Jesus. Quero terminar aqui com essa promessa sobre a nossa vida. Deuteronômio 28, 12 e 13. E eu quero que você receba essa palavra em nome de Jesus. Eu estou aqui para abençoar a tua vida. Porque eu creio nessa palavra, irmãos. Eu devolvi o meu dízimo hoje. O meu dízimo é 20%. 10% de dízimo, 10% de oferta. Isso há 12 anos. 12 anos, Lenalda, que nós temos o voto? 12 anos. Pastor Edson também. Que o Senhor tem nos abençoado tanto, irmãos. Mas tanto. Porque Ele não despede ninguém de mão vazia. Não é? E ninguém vence ao Senhor em dar. Ninguém. Amém? Glória a Deus. Mas você já entendeu que o meu objetivo aqui não é falar de dinheiro. É abençoar a tua vida. É você entender. Glória a Jesus. Olha esse texto. O Senhor, coloca, é o 12 primeiro, por favor. Isso. Você vai tomar posse. Quantos creem que o Senhor tem um tesouro no céu? Oh, irmãos, tudo que nós precisamos aqui está lá. Leia o livro Chaves da Economia do Céu. Shawn Boss. Um livro tremendo, para você entender que no céu tem tudo aquilo que você precisa aqui na terra. Olha esse texto. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu. A Lenalda já está com a mãozinha recebendo. Para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda obra das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Oh, irmãos, já eu vou para o 13. A promessa de Deus, o Senhor vai te abrir o seu bom tesouro, o céu. Eu creio que nessa noite o céu está sendo aberto sobre a nossa vida, amém?
para dar chuva à tua terra, que você receba essa chuva sobre você. O que é essa chuva? É aquilo que você precisa, é a resposta daquilo que você necessita, amém? A chuva no seu tempo, para abençoar a obra das tuas mãos, aleluia. Onde você tocar as tuas mãos, será abençoado em nome de Jesus. Que o Senhor te multiplique, te abençoe em nome do Senhor Jesus. O Senhor está dizendo aqui que você vai emprestar para muita gente. Olha, irmãos, olha aqui para mim. Eu já precisei da igreja. Já. Lá atrás. Já fui sustentada pela igreja. Alguns meses, não tenho vergonha. Foi um tempo na minha vida. Não é vergonhoso se alguém precisa. Mas melhor é você dar do que você receber. O Senhor está dizendo aqui que nós vamos emprestar muita gente, mas nós não tomaremos emprestado. Não é? Que bom uma igreja próspera, que estende as mãos para quem precisa. Olha o versículo 13. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Glória a Deus. Em nome de Jesus. E só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e os cumprir. Está vendo, irmãos? Você está vendo a condição do Senhor? Se nós obedecermos, se nós cumprirmos, se os mandamentos do Senhor forem importantes para com as nossas vidas, tudo isso que você já ouviu, então o Senhor vai nos exaltar. Amém? Glória a Jesus. E eu quero terminar com o Salmo 1:3. O louvor pode subir aqui, por favor. Aleluia. Salmo 1:3. Olha só. Ele é como uma árvore plantada junto às correntes de água. Ele quem? Você aí. Eu. Fala, sou eu. É como árvore plantada junto às correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto, cujas folhas não murcham, e tudo quanto ele faz prosperará, será bem sucedido. Então você é essa pessoa. Feche os teus olhos, eu quero que você se veja neste lugar, plantado junto aos ribeiros de água. Olha, o texto diz assim, que as suas folhas não murcham, que você dá fruto, aleluia, e tudo quanto você tocar, tuas mãos tocarem, será bem sucedido, será próspero. A bênção do Senhor é ordenada sobre a tua vida, em nome de Jesus, aleluia. Oh, irmãos, que coisa tremenda, não é? Nós recebemos de Deus. Olha, essa árvore, ela recebe de Deus. O rio que essa árvore está plantada, é os rios de Deus. É o rio da árvore da vida. Amém? É o rio de Deus, que desce sobre nós, que vem sobre a nossa vida, que nos banha. Então nós estamos nele, nós estamos recebendo dele. Então tudo aquilo que nós colocarmos nas mãos será bem sucedido, será próspero, em nome de Jesus.